Boa noite, pessoal. Então, a gente retorna para a nossa segunda parte, né, do debate com o professor Ivo. A gente está com alguns problemas, né, de conexão aqui. A gente vai tentar aqui de novo chamar o pessoal. Chamar a Paty. Boa noite. Boa noite, amiga. Boa noite. O professor está Estamos então tentando. retomando. Tá Tomara que dê difícil, tudo certo agora, né? tá difícil hoje. O tema tá gerando bastante complicações aqui na rede, né? O Insta não tá gostando muito hoje. Agradecer o pessoal que está retornando, né? Que já estava Sim. junto conosco no primeiro momento. A gente teve esses problemas técnicos, né? Mas a gente já está retornando. Esperar o professor, ele nos informou então que a conexão, né, lá da casa dele tá bem ruim. Ele tá tentando aqui entrar novamente. Professor, boa Ah, noite, professor. Que bom que conseguiste voltar. Eu acho que hoje não está favorável não, viu? É o tema, professor. Ah, é? E Então, causa, podemos continuar? sim, por pode Bom, favor. seguir, professor. tá. Resumindo um pouco o que eu disse antes. A primeira coisa é no sentido generalíssimo do termo que há uma prioridade da matéria sobre o espírito. O espírito é a consciência, este mundo espiritual, no sentido mais amplo do termo, é uma forma superior da matéria. No caso Uhum. da realidade social, há uma prioridade da realidade objetiva sobre a realidade subjetiva. Então, para a gente compreender o mundo das ideias, das teorias, das elaborações, da subjetividade, tem que começar por entender o mundo real a partir do qual estas ideias, essas teorias vão surgindo. E para analisar a realidade social, ao longo dos seus estudos, Marx chegou à conclusão de que o trabalho é a categoria que funda a realidade social. Eu gostaria de enfatizar muito isso para que seja bem compreendido. Ninguém precisa aceitar isto, mas é preciso compreender claramente. Para Marx, Uhum. para Engels, para todo marxista genuíno, a realidade objetiva é prioritária sobre a realidade subjetiva. E o trabalho é esta categoria que faz a mediação entre o ser natural e o ser social, que faz, portanto, faz dar um salto, se chama de salto de qualidade, salto essencial, que faz Uhum. surgir um novo tipo de ser, que é o ser social. Então, mas o ser social não se resume ao trabalho, ainda que essa seja a categoria que funda o ser social. Eu estava dizendo que existem N outras categorias, que vão surgindo na medida em que a realidade social se torna cada vez mais complexa, que vão surgindo novos problemas e que esses problemas já não podem ser enfrentados diretamente no processo de trabalho. Assim, surgem a linguagem, a socialidade, a ciência, a filosofia, a religião, a educação, o sistema Uhum. jurídico, todas essas dimensões vão surgindo e compondo a totalidade social. E entre o trabalho e essas outras categorias da realidade social, existe uma relação de dependência ontológica de todas elas em relação ao trabalho. Ou seja, é, o trabalho é condição para que surjam estas outras dimensões. Né? Mas além disto, estas dimensões
não são trabalho. No sentido estrito do termo, nesse nível de abstração, não são trabalho. São atividades humanas, têm, no fundo, o mesmo modelo do trabalho, portanto, há uma prévia ideação, há uma teleologia inicial, a partir dela se desencadeia uma ação prática sobre, aí, neste caso, dessas outras atividades, sobre a realidade social já. No caso do trabalho, é sobre a realidade natural, mas no caso dessas outras atividades, já é sobre a realidade social. Então, elas, para fazer essas atividades, elas precisam de uma determinada autonomia. Então, não há uma dependência mecânica a partir do trabalho em relação à educação, à ciência, à filosofia, à arte, etc. Cada uma dessas atividades tem uma natureza específica e tem uma função social específica que difere tanto das outras dimensões quanto do trabalho. Então, aí é a tal da autonomia relativa. Elas são autônomas, não totalmente autônomas, obviamente, mas têm, de fato, uma certa autonomia, né, na intervenção sobre o restante da realidade social. E, agora, se nós pegarmos todas as dimensões da atividade humana, inclusive o trabalho, o que nós percebemos, baseados em Marx, é que todas elas têm uma determinação recíproca entre si. Falando mais compreensivelmente, todas elas se influenciam mutuamente. No nível da determinação geral, educação influencia a economia influencia a educação, religião influencia a educação, enfim, todas elas vão compondo a realidade social. Isto é materialismo histórico. O que o Marx está dizendo não é desqualificando o mundo das ideias, não é desqualificando o mundo das elaborações teóricas, das ideias, dos pensamentos, nada disso. Ele está dizendo, olha, trabalho é trabalho, as outras dimensões são as outras, e tudo isto compõe a realidade social. Como é que esta realidade social se apresenta em cada momento histórico, aí é outra questão que só pode ser estudada em cada momento histórico, em cada realidade social específica. Bom, o que é importante para o nosso caso aqui é que, a partir da análise do trabalho, a conclusão é inevitavelmente clara. Para Marx, a realidade social é integral e totalmente histórica e social. Quando mais tarde, Marx já maduro vai afirmar que os homens fazem a história, mas não a fazem nas condições livremente eleitas por eles. Mas os homens fazem a história. Não é Deus, não são forças sobrenaturais, não são sequer forças naturais que fazem a história humana. São os seres humanos que fazem a história humana, exclusiva e integralmente. A realidade social é, portanto, resultado exclusivo da interatividade humana. Por que isso foi possível só ser elaborado no século XIX? É outra questão interessantíssima, mas não temos tempo para trabalhar aqui. O que eu queria enfatizar, para depois, a partir desse instrumental teórico-metodológico, abordar o problema da religiosidade, é deixar isto muito claro. A realidade social é integral e exclusivamente produto da atividade humana. Ou seja, todos os fenômenos sociais, não importa quais sejam, e, portanto, inclusive a religião, problemática da religiosidade, é um fenômeno social produzido pelos próprios seres humanos em determinadas condições históricas, e para entender, então, qualquer fenômeno social, nós podemos nos guiar, a partir de Marx, por 3 princípios fundamentais. Qualquer fenômeno, a gente está acostumado a fazer pesquisa,
enfim, fazer TCC, fazer dissertação de mestrado, doutorado, pesquisa e tal. Escolhe um objeto. Não importa qual seja o objeto. Uhum. A respeito de qualquer objeto, nós temos que levar em conta três questões. Primeiro, buscar a origem. Mas a origem que eu me refiro não é apenas uma origem histórica, não é cronológica. É claro que a origem cronológica também é importante. Mas a questão fundamental não é a origem cronológica, é a origem ontológica. Ou seja, qual é o fundamento dela? Quais são as condições que deram origem a este determinado fenômeno? Uhum. A segunda questão é buscar a natureza específica. Porque cada objeto, cada fenômeno social tem uma natureza específica. Né? Nada é absolutamente igual às outras coisas. Então, há sempre uma especificidade própria. E, em terceiro lugar, qual é a função social que este fenômeno desempenha no processo de reprodução do ser social? Portanto, buscar a origem, a natureza específica e a função social. Aqui, função social não tem nada a ver com positivismo, hein? Sim. Tem a ver com o fato de que qualquer uma dessas dimensões, ciência, filosofia, religião, educação, e dentro dela todos os subsistemas, todas as partes integrantes, todas elas cumprem uma determinada função na reprodução do ser social. Né? Bom, é claro que isso precisaria ser muito mais trabalhado, mas é o suficiente para agora, lançando mão desses elementos metodológicos, poder então abordar o fenômeno da religiosidade. Deixando claro, o fenômeno da religiosidade é um fenômeno puramente social. O que nós vamos buscar agora, a partir desses elementos postos por Marx, é a origem, a natureza e a função social da religiosidade. Uma observação inicial. Por que eu falo em religiosidade e não religião? Não é um preciosismo. É porque a gente está muito acostumado a, quando falar em religião, pensa logo no cristianismo, no catolicismo, no protestantismo, ou na religião muçulmana, enfim, nessas formas da religiosidade mais organizadas, hierarquicamente, inclusive com normalmente tem um livro sagrado, enfim, uma série de... Mas tem povos que não tem nada disto. Não tem um livro sagrado. Povos que não tinham nem escrita e tinham religiosidade. E determinadas formas da religião que não são sistematizadas, não tem um livro sagrado, não tem um conjunto de elementos que são tradicionais da religião, das religiões já sistematizadas. Mas, enfim, por quê? Porque aqui me interessa cobrir toda e qualquer forma de religiosidade. Então, nesse sentido é que eu uso o termo religiosidade. E para entender isso, temos que, então, agora buscar a origem. Como é que surgiu isto? Por que surgiu? E qual é a função social desta dimensão humana na reprodução do ser social? Veja, as últimas pesquisas, que podem, obviamente, vir a ser modificadas, nos dizem que a humanidade tem mais ou menos 300 mil anos. É óbvio que nós não temos, não existia escrita, não existia documentação praticamente nenhuma, existem elementos materiais que permitem, digamos, sugerir que há 300 mil anos já começou a existir a humanidade. Mas, durante mais ou menos 250 mil anos, não existiam manifestações, pelo menos que nós pudéssemos acessar, de algum fenômeno religioso. De outros também, mas vou me referir apenas à religião aqui. O que nós temos, de fato, em termos de pesquisas, de
de manifestações, de expressões da religiosidade, datam mais ou menos de 50 mil anos para cá, quando também temos expressões que nos permitem datar a existência de formas simbólicas, de formas artísticas primitivas, enfim, mas isto é de 50 mil anos para cá. É de supor que durante esses 250 mil anos da existência da humanidade, houvesse outros fenômenos, mas nós não podemos nem afirmar que existia religiosidade nestes 250 mil anos e nem atribuir a toda a história humana o fenômeno da religiosidade como algo da natureza humana. Eu penso que deixei claro que esta natureza humana é criação exclusiva da própria atividade humana. Então, durante 250 mil anos, claro que ao longo deste processo, sempre com complexificações e mudanças, mas é razoável admitir que os seres humanos primitivos, de um lado, não compreendiam a realidade natural, os fenômenos da natureza, enchentes, incêndios, fenômenos diversificados da natureza, esses primitivos não compreendiam. E, ao mesmo tempo, eles não só não compreendiam, como também não podiam subordinar esses fenômenos. Na verdade, eles estavam subordinados aos fenômenos naturais. Então, de um lado, a incompreensão, de outro lado, a impossibilidade de dominar esses fenômenos naturais. E esses fenômenos naturais tinham um impacto profundo na vida humana, é óbvio. Né? Uma seca, uma enchente e outros fenômenos naturais impactavam profundamente a vida humana. Impactam ainda hoje. Imagine-se nesses tempos primitivos da humanidade. É claro que, na medida em que a própria subjetividade humana foi se desenvolvendo, os primitivos buscaram entender os fenômenos da natureza. Mas como não havia condições de entendê-los racionalmente, eles começaram a divinizá-los, a atribuir a esses fenômenos, que de fato têm profundo impacto, por exemplo, o Sol, os astros, o oceano, enfim, tem grande impacto na vida humana. Mas os primitivos não compreendiam, então começaram a divinizar esses fenômenos. É razoavelmente compreensível que eles percebessem, por exemplo, que o Sol é um elemento importante para a existência da vida humana. E que a água também é um elemento super fundamental para a existência da vida humana. Então, a partir daí, começou um processo que depois nós temos documentação razoável, a partir mais ou menos de 50 mil anos, de transformação dessas potências da natureza em seres que impactavam profundamente a vida humana. Que, portanto, eram vistos como seres poderosos, como seres que tinham um grande poder sobre a vida humana. Então, a partir daí é que se começou a construir um universo de entidades poderosas, que, na verdade, elevavam as potências humanas a um grau extremamente superior. Assim como os seres humanos podiam transformar a natureza, mas, obviamente, de forma muito limitada, esses fenômenos da natureza tinham um impacto muito mais profundo sobre a natureza e sobre a vida humana. Ou seja, o poder humano era um poder extremamente limitado e o poder desses fenômenos naturais era extremamente amplo sobre a vida humana. Uhum. Então, isto foi contribuindo para criar todo um universo que era necessário para esses seres primitivos compreender o sentido da vida humana.
buscar entender o sentido da vida humana. E ao longo deste processo é que eles foram criando, então, essas entidades de um mundo sobrenatural. Junto com isso, a subjetividade humana também foi se desenvolvendo, se tornando cada vez mais complexa, estabelecendo relações de afetividade entre os vários indivíduos que compunham aqueles grupos primitivos. Ora, se até os animais, e a gente sabe que vê muito isso, expressões de carinho, digamos, de um certo sentimento quando morre. A gente tem a expressão dos elefantes, por exemplo. Quando morre um elefante, a tribo toda dos elefantes parece que sente que aquele membro da família deles morreu, enfim, acabou a vida. Ora, a subjetividade humana, que é muito mais complexa, né, também foi se desenvolvendo. E a partir disto, a morte de um integrante da comunidade, certamente, e isto está documentado, pelo menos de uns 50 mil anos para cá, o sentimento que as pessoas tinham quando morria alguém que integrava aquele grupo. Então, as cerimônias do enterro, determinados rituais, isto foi desenvolvendo, digamos, uma vontade de que aquela pessoa não pudesse definitivamente estar apartada daquele grupo. Então, a ideia de uma outra vida, a ideia da existência de uma vida após a morte, pode ser deduzida desses fenômenos, né? Por que se enterrava com determinados rituais, se colocavam juntos joias, enfim, uma série de questões que poderiam, então, numa outra vida, satisfazer, né? Então, todo este universo religioso foi sendo criado ao longo da existência humana. E, na medida em que ele foi sendo criado, foi assumindo formas diferentes ao longo de toda a processualidade. Bom, se nós pegarmos, então, essas formas primitivas e formos buscar ao longo do processo histórico, nós veremos que todos os povos têm seus sistemas religiosos, seus sistemas de crença, enfim. Todos os povos, diferentemente, têm os seus sistemas, porque era preciso entender o mundo, era preciso compreender tanto os fenômenos naturais quanto os fenômenos sociais. Portanto, a busca por um sentido da vida, por a origem do universo, a origem da realidade social, e foi sempre uma necessidade que foi se tornando cada vez mais complexa e exigindo respostas. Esses povos primitivos, né, foram cada um, e a gente vê isso, se você pesquisar lá, nos esquimós, eles têm uma forma de interpretar o mundo, os nossos indígenas têm outra forma de interpretar o mundo, lá os enfim, cada povo, em circunstâncias concretas, foi criando todo um conjunto de ideias a respeito tanto da natureza quanto da realidade social. O que nos permite ver que a religiosidade foi uma criação humana. E a concretude dada das diversas formas da religiosidade que cada povo foi criando mostra claramente que estas formas foram criadas a partir de uma determinada situação concreta. Então, nós podemos, durante, digamos, todo o período da comunidade primitiva, né, que mais ou menos, olha, 290 mil anos, mais ou menos, né, a partir de mais ou menos 50 mil anos, foram sendo criadas essas formas da religiosidade. Mas depois intervém um outro fenômeno importante. Há mais ou menos 10 mil anos, surgiu a propriedade privada. E a propriedade privada impactou de novo profundamente sobre todas as dimensões da vida humana. E neste caso também sobre a religiosidade.
Quando entra em cena a propriedade privada, obviamente surgem as classes sociais, surge a desigualdade social e as classes dominantes vão se apropriando dessas dimensões espirituais, não só das dimensões materiais, que é óbvio, né? O escravismo, né? Mas dessas dimensões espirituais e organizando-as e dando-lhes um conteúdo e uma forma adequadas à reprodução dos interesses das classes dominantes. Então, é o que nós podemos ver durante o escravismo, né? Uma forma de variadas formas de religiosidade, enfim, né? Em cada momento e local histórico, que eram organizadas pelas classes dominantes e, obviamente, tinham a função de permitir a reprodução da sociabilidade, daquela forma concreta da sociabilidade. Ao longo do processo histórico, então, nós encontramos variadas formas da religiosidade, agora, do processo histórico da propriedade privada para cá. Isso nos permite uma primeira conclusão. A religiosidade, o fenômeno religioso, é uma criação, sob todos os aspectos, da interatividade humana. São os seres humanos que criam a religião, são os seres humanos que criam Deus, criam todo o universo religioso, e não é o universo religioso nem Deus que cria o ser humano. Como nós vimos antes, na visão marxiana, é o trabalho que cria o ser humano. A partir da complexificação do mundo do trabalho, da sociabilidade, a partir da complexificação do trabalho, é que então, a partir de determinado momento histórico, surge este fenômeno da religiosidade. Assim como surge o fenômeno da educação, da ciência, da filosofia. Em relação a qualquer um desses fenômenos, é possível rastrear esta origem ontológica a partir do trabalho. Bom, a religiosidade. Então, para compreender esse fenômeno da religiosidade, né, é preciso agora compreendê-lo nos determinados momentos históricos. Como é que se deu isso no modo de produção escravista? Como é que se deu isso no modo de produção feudal? E como é que se dá isso no modo de produção capitalista? Para compreender a realidade que nós nos encontramos hoje, é preciso compreender todo o universo da sociabilidade capitalista. E para isso é preciso partir da teoria fundamentalmente elaborada por Marx. Quando Marx analisa o capitalismo, ele constata que o fundamento ontológico do capital está no trabalho assalariado. Na medida em que o trabalhador vende a sua força de trabalho, ele, portanto, é transformado em mercadoria. O capitalista, que é aquele que é o portador da mercadoria capital, compra a mercadoria força de trabalho e, a partir daí, desencadeia toda a lógica da realidade social capitalista nas suas mais variadas expressões aí. Muito bem. Bom, só para resumir, a lógica do capital, pela sua própria natureza, implica, de um lado, a possibilidade de desenvolver enormemente a riqueza humana, de maneira bastante rápida. Se a gente vê que o capitalismo tem mais ou menos 300 e poucos anos, e neste período a possibilidade de produzir riqueza em grande quantidade, em escala e rápido, foi enorme, né? Mas o capitalismo, ao mesmo tempo que permite produzir uma riqueza em grande quantidade, também implica a apropriação, a acumulação da riqueza em poucas mãos. E quanto mais o capitalismo progride, mais esta acumulação de riqueza em poucas mãos, né, se faz presente. Basta citar hoje
dois exemplos absolutamente impactantes. Esses idiotas que embarcaram naquelas naves espaciais para dar um passeiozinho, o Bezos e Ai, né, professor, é para tenso. dar um passeio. Veja, é um troço Tristeza. tão Muito, absurdo isso. Um muito. cara gasta bilhões para dar um passeio e, no Uhum. entanto, milhões de seres humanos estão passando fome, estão na miséria, estão assim, Concordo. impossibilitados. Assim, é alguma coisa tão impactante que a gente não tem É palavras para. absurdo. É um absurdo. É tão absurdo que a gente não tem palavras para exprimir um troço tão impactante. Tão impactante. Cara que gasta Uhum. bilhões, torra bilhões para dar um passeiozinho por aí. E, de outro lado, você vê milhões de pessoas, né, passando fome, miséria, pobreza, enfim, sofrendo violência de toda ordem. Sim. Bom, é claro que isso é resultado da própria lógica do capital, porque o capital transforma as pessoas em coisas. O Uhum. trabalhador é uma mercadoria, o capitalista também é uma mercadoria. Portanto, o problema da alienação sempre, vai junto sempre do capital. Né? As pessoas são transformadas em coisas e, portanto, a importância não é atender às necessidades humanas, mas atender à reprodução do capital. Nas outras formas de sociabilidade, no escravismo e no feudalismo, por mais que houvesse também desigualdade social, é, alienação, sim, mas a produção era voltada para o valor de uso e não para o valor de troca. Ainda que houvesse também troca, né, mas predominava a produção para o valor de uso. No capitalismo, predomina a produção para o valor de troca. Portanto, as coisas não são produzidas para atender, por finalidade primeira, as necessidades humanas. O capitalista vai investir naquilo que lhe permite ganhar dinheiro. Se com Uhum. isto ele atende necessidades humanas, que bom. Se produz armas para matar, para destruir tudo, para ele, maravilha. Ele está querendo ganhar dinheiro com isso. Então, este sistema social vai ter, no fundo, as mesmas características, com todas as diferenças, que tinha para os homens primitivos a realidade natural. Os seres primitivos não podiam nem compreender os fenômenos da natureza, nem, obviamente, dominar os fenômenos da natureza. Mas eles sentiam o impacto desses fenômenos da natureza sobre a sua vida. Então, como eu dizia antes, eles transformaram isso em poderes pessoais, divinizaram e transformaram no mundo sobrenatural. Uhum. Agora, no capitalismo, de modo especial, se configura uma lógica que é resultado deste processo de compra e venda de força de trabalho, da mais-valia, tudo isso que é resultado de tudo isso, portanto, é um processo social, não é natural, nem é produto de seres divinos, é um produto de seres humanos, mas é um processo que escapa a possibilidade de controle dos seres humanos. Na medida em que se desencadeia o trabalho assalariado, na medida em que ele entra em cena, se configura um processo que escapa tanto à compreensão quanto à possibilidade de domínio. Ninguém pode controlar a dinâmica do capital. É possível, porque tudo é histórico, é possível mudá-la, é possível extingui-la, mas não é possível controlá-la. A dinâmica do capital está, na medida em que ela entra em cena, ganha um estatuto próprio que, claro, nós podemos compreender, especialmente a partir da elaboração marxiana, nós podemos compreender, mas não é possível controlar, só é possível destruir, não é possível controlar essa dinâmica do capital. Ora, é claro que esta lógica desumanizadora do capital impacta profundamente a vida humana.
Uhum. Gera pobreza, gera miséria, gera violência de todas as formas, gera desigualdade social. E, obviamente, na medida em que as pessoas não conseguem compreender isto, elas sentem o impacto, se sentem violentadas por toda essa situação, mas não conseguem compreender, muito menos subordinar, muito menos dominar estas relações desumanizadoras, e a partir disso, então, a religiosidade contribui profundamente para dar um sentido à vida humana. Uma coisa que eu esqueci de dizer é que a natureza específica da religiosidade é a fé. É a crença em algo que você não pode demonstrar empiricamente. Racionalmente, a ciência se baseia na racionalidade, mas a religião se baseia na fé. E a fé sempre tem o seu fundamento na autoridade. Né? Por isso que existem os tais livros sagrados, a Bíblia, o Alcorão, e outros livros sagrados que supostamente seriam a palavra de Deus, portanto, de uma autoridade suprema. Esta autoridade diria aos seres humanos como é que eles devem se comportar nesta vida. Se comportam desta maneira, ganham um prêmio que é uma outra vida melhor, se não, vão para... Enfim, todas essas construções religiosas. Uhum. Na medida em que este sistema social, que para a maioria das pessoas é incompreensível e não é dominável, vai se tornando cada vez mais perverso, nós chegamos à situação atual. Um sistema social que hoje as pessoas percebem que teria a capacidade de produzir riqueza em uma abundância extraordinária. Ao mesmo tempo, e as pessoas veem, o sujeito vai e gasta bilhões para ir dar um passeiozinho lá pelos cafundós do Júlio. 10 minutos, sei eu quantos minutinhos. Pois é. As pessoas percebem isso, mas não conseguem entender isto. E como isto impacta profundamente a vida da maioria das pessoas, e não é só dos pobres, porque também os ricos, né, sentem os impactos desses fenômenos sociais. Então, diante disto, desta incompreensão e da impossibilidade de dominar esses fenômenos, de orientar a produção da riqueza para satisfazer as necessidades autênticas humanas, é compreensível que as pessoas, diante desta situação, busquem um conforto, uma satisfação, que não pode ser, na maioria das vezes, conseguida nesta vida, joguem para uma outra vida. A gente vê que ao longo do processo histórico, as variadas formas da religiosidade sempre lidaram com a questão do bem e do mal. Se você se comportar bem, segundo as prescrições religiosas nesta vida, você vai ter uma recompensa na outra vida. Se você se comportar mal, vai ter uma desrecompensa na outra vida. Todas as formas da religiosidade trabalham com isso. E diante destes impactos profundos que fazem com que a vida humana hoje praticamente não tenha sentido, e que a miséria, a fome, a pobreza, a violência sejam tão disseminadas, não compreendendo e não podendo dominar esses fenômenos, a maioria das pessoas apela para o outro mundo, para Deus, para as divindades, para todos os santos, enfim. Uhum. Neste sentido, é que se pode entender aquela afirmação do Marx, que todo mundo afirma, mas afirma só um pedaço. A religião é o ópio do povo. Ah, sim. Claro, mas veja, Marx de fato diz a religião é o ópio do povo, mas esse é o final da afirmação. Sim. A religião um parágrafo inteiro. É, ao mesmo tempo, uma forma de protesto contra esse mundo miserável,
e uma busca de entendimento desse mundo miserável. Sim. Então, a conclusão dele é que, na verdade, a religião é, segundo, acho que citando mais ou menos as próprias palavras dele, a religião é o coração de um mundo sem coração. Uhum. É um mundo desumano, né, que, diante dessa desumanidade, as pessoas buscam construir um mundo humano, já que não é possível neste mundo, então joga para o outro. Enfim, Sim. a busca de dar sentido à vida humana. A busca de um conforto diante da violência, da desgraça, da miséria social, e diante até da incompreensão, porque não é, eu dizia que não são só os pobres, os miseráveis, os desassistidos é que são religiosos. Os ricos também são, só que eles, obviamente, né, são satisfeitos neste mundo e também estarão satisfeitos, segundo eles, estarão satisfeitos no outro. Então, a diferença é que os pobres, né, vivem uma vida miserável neste mundo, esperando uma vida plenamente humana, uma vida boa no outro mundo. Os ricos vivem uma vida boa neste mundo, mas também estão garantidos numa outra, na outra vida. E como isto, para eles é muito interessante, porque os pobres acreditam que tem um outro mundo. Porque então eles vão se conformar, vão aceitar este mundo, vão aceitar as desgraças, enfim. Porque na outra vida vai ser melhor. Então, há uma grande diferença entre ricos e pobres, né? Mas para os dois, a religião providencia um sentido para a vida. A questão, né, se nós voltarmos ao que Marx expôs antes de Marx, né, a gente percebe a função social da religião. De um lado, providenciar um sentido para a vida humana, diante da incompreensão deste mundo, diante do impacto profundo dos fenômenos da natureza e dos fenômenos sociais sobre a vida humana. Então, e às vezes até diante da morte de um ser querido, de um ser amado, familiar, etc. A pessoa fica profundamente impactada. Como ela não tem explicação para isso e não tem uma visão materialista do mundo, obviamente vai procurar um consolo, um conforto em outras dimensões. É perfeitamente compreensível isto. Ora, voltando então ao que Marx diz da religião. A religião é este desejo de ter um mundo bom, mas que não é possível neste mundo, então joga para outro mundo. Isto providencia um consolo, um conforto diante das desgraças, da alienação, da desigualdade social, enfim, diante desses fenômenos sociais que impactam profundamente a vida humana. Ora, se isto que Marx diz, eu particularmente concordo com isso, né? Se a religião é produto exclusivo e integral da atividade humana, e se ela é um produto tanto do desconhecimento das leis da natureza e da impossibilidade de dominar as leis da natureza e pô-las a serviço do ser humano, e ao mesmo tempo, com o surgimento da propriedade privada, é resultado da desigualdade social, da desumanização, da alienação do mundo social, se isto é verdade, então, na medida em que se suprimir a desigualdade social, se suprimir a propriedade privada, na medida em que se construir um mundo em que a riqueza seja produzida em quantidade e qualidade para atender às necessidades humanas, e na medida em que se possa articular ao mesmo tempo o trabalho necessário, que Marx chama de trabalho associado, em pouca quantidade, em pouco tempo,
e, ao mesmo tempo, um grande tempo livre, que as pessoas possam realizar-se plenamente com os seres humanos, estas carências humanas preenchidas pela religião serão satisfeitas, né? Tanto do ponto de vista material, porque não é só produzir coisas, é produzir coisas em quantidade e qualidade adequadas à satisfação das necessidades humanas. Portanto, não é só produzir coisas simplesmente. E, ao mesmo tempo, produzi-las de uma forma que seja determinada pelo controle dos próprios produtores. É o que Marx diz de trabalho associado. O trabalho associado é uma forma de trabalho em que os produtores, os trabalhadores, produzem de maneira livre, consciente, coletiva e universal toda a riqueza, em quantidade e qualidade. Como terá muita tecnologia, muitas forças produtivas, capazes de produzir riqueza em quantidade e qualidade para satisfazer as necessidades de todos, será preciso trabalhar muito pouco. E sobrará muito tempo livre para, segundo Marx, efetivar, então, as variadas potencialidades humanas. A vida não perde sentido. Muita gente diz assim, bom, se Deus não existe, então a vida não tem sentido. É uma bobagem isto, né? Se Deus existe, com todo respeito pelo que as pessoas creem, enquanto Deus existe, enquanto se acreditar na existência de Deus, significa que este mundo que nós criamos não é um mundo que nos satisfaça plenamente como seres humanos. Na medida em que se chegasse a construir um mundo plenamente humano, essas carências religiosas tendem a desaparecer. O sentido da vida é criado pelos próprios seres humanos. Hoje nós não podemos criar de maneira consciente, porque quem domina a nossa vida é o capital. Mas num sistema comunista, em que a forma da riqueza, a forma de produção da riqueza, seja dominada coletivamente pelos próprios seres humanos, esta carência religiosa tenderá a desaparecer. Mas é uma coisa importante a se dizer. A carência religiosa é um resultado social. É uma demanda social. Ela não pode ser extinta por nenhuma força. Portanto, não adianta querer proibir que as pessoas acreditem em Deus, É uma necessidade social. E é uma necessidade que brota da forma do mundo que é desumanizada. Na medida em que o mundo for plenamente humanizado, esta carência desaparecerá. Não haverá necessidade de construir um outro mundo melhor, porque este mundo é ruim. Se este mundo for bom, for compreensível, e for dominável, no sentido de produzir uma vida confortável, uma vida digna, aqui não há necessidade de produzir um outro mundo. Então, um pouco para finalizar isso, o que me parece importante não é dizer, olha, quem acredita em Deus não vale nada, desqualificar as pessoas. Não, o importante é mostrar a origem, a natureza e a função social da religiosidade. E a possibilidade, ou melhor, e o fato de que a religiosidade é sempre a resposta a uma carência humana que brota de uma determinada forma material do mundo e que, portanto, ela desaparecerá quando esse mundo for um mundo plenamente humano. Então, eu acho importante assumir a nossa história. Essa é a grande questão. Uhum. Assumir que nós fazemos a história. Os seres humanos, aquela frase do Marx é brilhante. Os seres humanos fazem a história, mas não a fazem nas condições livremente escolhidas por eles.
Sim. Eles só farão esta história nas melhores condições humanas possíveis numa sociedade comunista. Então, o que é importante não é querer convencer as pessoas a deixar de acreditar, desqualificar. Não. O importante é convencer as pessoas a combater as desumanidades, ou, especialmente hoje, as desumanidades produzidas pelo sistema capitalista. Uhum. Então, o que é importante? Se as pessoas acreditam em fenômenos religiosos, mas se indignam diante deste mundo, querem justiça social, então o importante é somar todo mundo. Né? Com certeza. Não há necessidade de você ser ateu para poder lutar pela emancipação humana. O que há necessidade é de você ser contra a propriedade privada, contra a exploração de um ser humano pelo outro, contra o Estado como sistema repressor e manutenção da propriedade privada. Na medida que haja consenso quanto a isso, a pessoa pode acreditar no que quiser. Né? E não se pode, porque as pessoas às vezes pensam assim, não, então no comunismo vai ser proibido ter convicções religiosas. Não se trata. Primeiro que não é possível impedir isto, porque é uma carência humana. Sim. E ela só acaba quando essa carência for satisfeita. E quando ela for satisfeita neste mundo. Então, vá lá, vamos fazer uma suposição que eu acho que não é verdadeira. Se a religião tivesse possibilidade de continuar, fosse um fenômeno da natureza humana, ela poderia existir no comunismo. Mas como não é da natureza humana, mas é um fenômeno produzido pelos próprios seres humanos, a partir de um determinado sistema de carências, de alienações, então no comunismo, a meu ver, como não vai haver alienação, e a religiosidade é sempre uma forma de alienação, porque você está jogando para forças naturais ou sociais, enfim, um poder que elas de fato não têm. O Sol tem um profundo impacto sobre a vida humana, sem dúvida nenhuma. Mas a gente hoje compreende cientificamente quais são os impactos, não precisa reverenciar o Sol como uma entidade divina. Claro que hoje você pode dizer, já não se reverencia o Sol, ou a Lua, ou as estrelas, enfim, como entidades divinas. Mas, em compensação disto, outros seres foram criados, né, com os mesmos poderes sobre a vida humana. Então, o que me parece importante nessa discussão, feita de maneira respeitosa, é fazer na base da racionalidade, mostrar como é que as coisas vão se dando ao longo do processo histórico e mostrar que eu espero que seja bem entendido o que eu vou dizer. Pelo menos para mim. E eu falo um pouco de cátedra, porque eu passei 12 anos no seminário. Desde pequeno, até mais ou menos, até sair do seminário, com 23, 24 anos, eu era profundamente religioso. Hoje sou profundamente ateu. Mas eu acho que hoje eu sou muito mais humano do que antes. Uhum. Porque eu não tenho uma visão idealista, eu não vou fazer caridade, eu não vou querer melhorar este mundo, eu não vou ajudar os pobres, simplesmente eu vou querer destruir esta ordem social que impede que os seres humanos sejam plenamente humanos. Isso aí. Então, para mim, ser ateu é no sentido de assumir a história integralmente e, portanto, eleva o ateu consequente, no sentido do ateu, não simplesmente o ateu que não está ligando para o mundo, mas aquele ateu que assume o processo histórico e que luta para acabar com a desigualdade social, que luta para acabar com toda forma de exploração e de dominação de um ser humano pelo outro, e que luta por construir um mundo onde todos os indivíduos possam realizar-se plenamente como seres humanos, é infinitamente superior
pelo menos no meu juízo, é infinitamente superior a quem, vendo as desgraças produzidas pelo sistema capitalista, não consegue, sim, de alguma maneira, pode até lutar contra, às vezes, mas deixa sempre lá um fundo para o outro mundo. Uhum. Eu acho que é possível dar sentido pleno à vida humana, hoje, de uma forma, no comunismo, de outra. Hoje, a meu juízo, o sentido mais elevado da vida humana é engajar-se na luta pela superação integral, radical desse sistema social. Num sistema comunista, bem, o sentido da vida humana será explicitar as variadas potencialidades do ser humano e poder, então, todo mundo, todos os indivíduos ter acesso à riqueza material e à riqueza cultural e espiritual que é patrimônio da humanidade. Bom, eu sei que eu devo ter deixado muitos buracos aí, porque, obviamente, a gente fica preocupado com o tempo e, ao mesmo tempo, com a complexidade da problemática. Sim. Vou terminando por aqui, então. Mas foi ótimo. Sim, eu ia sugerir se a gente voltasse em um outro bloco, porque daqui a pouquinho já vai encerrar e a gente acabou que chegou uma pergunta e a gente não vai conseguir contemplar no tempo, né? O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Sem Pode problema. ser? A gente não precisa fazer, né, a 1 hora, a gente faz um tempo menor só para a gente conseguir, para o professor conseguir explicar melhor, né? Formular melhor. Sim. Tudo bem, tudo bem. Estou à A gente disposição. Estou à vê disposição. no próximo bloco, então, Então gente. tá. Tudo bem.